Melhor do que desacumular a matéria da faculdade é você ter uma estratégia de estudos para não acumular ela durante o semestre. Então me acompanha nesse study vlog que eu vou começar a estudar já na segunda semana de aulas desse novo semestre. Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, o vídeo de hoje é um study vlog universitário e aqui eu comecei a me arrumar para ir pra faculdade. Aqui fica a dica desse desodorante que eu tô simplesmente amando usar ele, eu descobri ele pelo TikTok. E, enfim, né, aqui eu comecei a me arrumar. Nesse dia eu ia ter aula super cedo na faculdade, às 7 horas da manhã, aula de geologia marinha. Esse foi o look que eu escolhi pra ir pra aula e eu simplesmente me apaixonei por esse look. Eu tô amando demais usar essa calça da Adidas. E aqui eu comecei a fazer meu café da manhã. Pra que eu conseguisse fazer tudo isso antes da aula começar, eu tive que acordar bem cedo. Então eu acordei aí por volta das 5 horas da manhã. Geralmente, quando eu ia pra essa aula, eu nem tomava café da manhã em casa, eu tomava café da manhã na faculdade mesmo. Mas como eu tô focada na dieta e quero fazer as coisas certinho, eu acordei uns 10 minutinhos mais cedo hoje pra que eu conseguisse fazer esse café da manhã em casa e também pra economizar dinheiro. Como eu falei pra vocês, esse dia de manhã eu ia ter aula de geologia marinha e faz só 2 semanas que as minhas aulas da faculdade voltaram, né, nesse segundo semestre. E eu tô simplesmente amando essa matéria de geologia marinha. Assim, superou totalmente minhas expectativas. E como eu tô nessa vibe de oceano, mar, eu também botei a matéria de oceanografia pra cursar nesse semestre da faculdade, que nem é uma matéria de geologia, que é o curso que eu faço, é uma matéria de ciências biológicas, mas eu resolvi ir lá cursar também, já que é uma matéria do meu interesse. Eu tava aí com um tempinho livre nesse semestre. Depois que eu terminei de tomar o meu café da manhã, eu resolvi preparar todos os meus lanchinhos pra levar pra faculdade na minha nova lancheira da GoCase. Esse foi o primeiro dia que eu tava usando ela, foi dia de estreia e eu me apaixonei mais ainda. Aqui na parte de baixo eu botei o meu almoço com os talheres e na parte de cima eu organizei meus lanchinhos da manhã, que era um iogurte, uma maçã e uma granola. E, gente, ela é muito, muito espaçosa. A qualidade é impecável. Olha só essa alça de couro dela. E todas as lancheiras lá no site da GoCase estão com 20% de desconto. Lembrando que todos os materiais são super personalizáveis, então tu faz a tua lancheira do jeito que você quiser fazer e ela é muito bonita mesmo. A minha mochila, a minha garrafa é tudo da GoCase, tá rolando várias promoções no site. E com o meu cupom de desconto que tá aqui nesse QR Code, vocês ganham mais desconto ainda. Gente, tava ali na correria antes de sair de casa, eu tomei café da manhã super rápido pra dar tempo de me arrumar e chegar na parada antes do ônibus, porque eu preciso caminhar tudo isso daqui. E eu tô com medo do ônibus chegar antes de mim. Depois de pegar 2 ônibus até chegar na faculdade, eu consegui chegar e cheguei a tempo. Gente, vocês não têm noção, o ônibus chegou super atrasado e ele simplesmente resolveu ignorar todas as paradas de ônibus que estavam lotadas de pessoas pra ele chegar no tempo. Assim, eu não vou reclamar porque isso fez com que eu chegasse a tempo da aula, mas eu fiquei com pena das pessoas. Mas enfim, falando do que interessa, que tinha começado a minha aula de geologia marinha, a gente tava falando sobre métodos indiretos, né, de pesquisa ali do fundo do mar e tudo isso. E eu fiz várias anotações mesmo. Eu acho que de todas as aulas que eu tive nesse semestre, essa tá sendo a que eu mais faço anotações. Bom, e depois dessa aula eu ia ter a manhã inteira livre, então eu resolvi estudar na biblioteca da universidade e eu simplesmente amo estudar lá. É como se o ambiente da biblioteca fosse algo que me motivasse, sabe? Pra começar com essa sessão de estudos, eu peguei aqui o meu caderno e comecei a rever todas as anotações pra decidir com qual matéria que eu ia começar a estudar. Então aqui eu já comecei a entrar no site, né, da faculdade, baixar os arquivos que alguns professores já tinham colocado lá para que eu começasse a estudar. E assim, quase não tinha coisa para estudar porque as aulas realmente acabaram de começar, mas eu pensei, cara, eu tô com tempo livre, vou aproveitar, não tem razão para eu acumular matéria, então vamos dar uma revisada, se tiver que estudar por conta própria coisas além do que os professores deram, vou estudar também e é isso. Como eu tinha aí 2 horas para estudar, eu resolvi cronometrar essas horas através do método Pomodoro, que é um método que me ajuda bastante a ter uma sessão de estudos bem focada e bem produtiva, porque ele é dividido em ciclos de produtividade e de descanso, e funciona muito bem. E uma dica para vocês não acumularem matérias, que eu pelo menos gosto muito de fazer isso, é fazer anotações durante a aula. Se tu não consegue fazer anotações muito complexas ou carregadas de conteúdo, anota só tópicos ou palavras-chave e tu usa elas como base para dar uma revisada naquele assunto antes da próxima aula dessa matéria começar. E foi isso basicamente que eu tava fazendo aqui nesse exato momento, vendo os slides, revisando e anotando. O caderno que eu uso para fazer as minhas anotações e
pra, de forma geral, ter meus estudos da faculdade é o caderno Studies, que, como vocês podem ver, ele é um caderno que ele tem folhas com linhas brancas, o que deixa o resumo, o mapa mental, a anotação em si com um aspecto mais clean, sabe? E, além disso, ele tem folhas reposicionáveis também. Depois vocês vão ver que eu tirei essa folha do caderno e eu fiquei terminando as anotações em cima da mesa mesmo. E a folha tem gramatura 90, então tu pode usar várias canetas coloridas, pode usar brush pen, marca-texto, que não corre o risco de você tá manchando o lado verso da folha. Então, assim, ele é super prático, tu consegue organizar ele muito bem e fica a minha dica pra vocês. Lembrando que lá no site do Caderno Studies, além de caderno, tem vários outros produtos e vocês ganham desconto com o meu cupom Malena lá no site. Se vocês querem saber um pouco mais sobre os materiais que eu tô usando nesse semestre para os meus estudos da faculdade, na semana passada saiu um vídeo novo no canal em que eu mostrei todos esses materiais e deixei os links disponibilizando eles pra vocês na descrição. Vou deixar esse vídeo aqui nos cards pra vocês irem lá conferir depois desse vídeo. If I could tell you, I don't think you'd believe how long I felt this way. I'm begging you to stay. And if I could show you, I'd hope that you could see all the possibilities. There could be a place for you and me. Under the stars, you pack up your car, 'cause you're going far away from here. I wish I could stall, but I never call, and you're going all the way this year. Gente, esse daqui era o lugar que eu tava estudando lá na biblioteca, nessa cabine de estudos, e eu amo estudar nas cabines, eu me concentro super lá. E depois eu resolvi subir na parte de cima da biblioteca pra escolher alguns livros de oceanografia e geologia marinha, e também de petrologia metamórfica, pra eu dar uma estudada, porque basicamente essas matérias que eu tô tendo nesse semestre. Esse intervalozinho que eu dei pra buscar os livros foi 5 minutinhos de descanso que eu tinha dentro desse método Pomodoro que eu comentei com vocês. E aqui só mostrando rapidinho, antes de eu falar do método Pomodoro, da folha reposicionável do Caderno Studies que eu tirei, né, pra fazer anotação e depois eu coloquei de volta no caderno. Voltando aqui agora. Então, o método Pomodoro, ele funciona da seguinte forma. Em 2 horas de foco total de estudo, você vai dividir ela em 4 ciclos de 25 minutos de foco total de estudo e entre esses 4 ciclos de 25 minutos, você vai ter 5 minutos de descanso. Lembrando que esse descanso tem que ser um descanso realmente descansado, digamos assim. Não é pra você passar esses 5 minutos, por exemplo, olhando o celular. Porque quando você olha as redes sociais, você tá bombardeando o teu cérebro de diversos tipos de informações diferentes e isso acaba desgastando você mentalmente mais ainda. Então, esses 5 minutos de descanso, vai lá em cima, dá uma andada na biblioteca, pega um livro, vai tomar uma água. É mais uma coisa nesse sentido mesmo. Bom, esse estudo que eu tô fazendo de oceanografia é um estudo sem ser o que o professor deu na sala de aula. É um estudo independente, digamos assim, porque eu acabei faltando a primeira aula dessa matéria e eu queria estudar um pouco por conta própria, revisar um pouco essa parte introdutória mesmo da matéria, pra já chegar na semana seguinte com uma noção maior, já que eu perdi as primeiras aulas. E é muito legal. Eu resolvi aqui fazer um resumo mesmo. Então eu fiz esse título bem bonitão no meu caderno Studies usando uma brush pen e comecei a fazer a anotação das coisas que eu achava mais importante. Inclusive, fazia bastante tempo que eu não fazia um resumo assim bonitão, porque quando tem um momento assim que tu chega, uma fase que tu chega na faculdade, que você quer ser o mais prático e objetivo possível, assim. Então você evita fazer assim resumos muito elaborados e coisas que podem fazer com que você perca um pouco de tempo. Ainda mais agora na minha vida que eu tenho que conciliar aulas presenciais da faculdade com trabalho, com treinos, com um monte de coisa. Então eu realmente fiz esse resumo porque era uma coisa que me motivava, que eu tava afim, e também porque eu tive tempo, né, suficiente ali sobrando pra isso, já que nesse momento da faculdade eu não tô assim com tanta demanda, né, das matérias. If I could tell you, I don't think you'd believe how long I felt this way.
Esse daqui foi o resultado da anotação que eu fiz. No final das contas, eu acabei usando bastante lápis e grafite. Ultimamente eu tenho usado bastante, mas ela ficou bonita do mesmo jeito. Eu já comecei também a organizar, separar aqui os meus materiais pra voltar lá pro departamento de geologia. Esse daqui foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like de vocês. E me sigam também lá no meu Instagram, malena.studies, pra vocês acompanharem essa minha rotina bem mais de pertinho.